Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos começar uma série de devocionais extraídos da Palavra de Deus com o intuito de edificar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre a influência das memórias no nosso dia a dia. Eu gostaria de pegar como base um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Observe que os dois versículos centrais do texto, aquele texto tradicional que tratamos sobre a ceia, termina exatamente da mesma maneira. O versículo 24, Paulo termina a sentença dizendo: em memória de mim. Assim também o versículo de número 25. As nossas memórias fazem um papel fundamental nas nossas reações e na maneira como pensamos. Daí o foco do apóstolo Paulo ao trazer a ideia da ceia, dando-nos um preenchimento de memória, uma concepção de construção de memórias. Quando nós olhamos para isso e pegamos as literaturas de uma forma geral e principalmente as literaturas na área da psicologia e da psicanálise, nós percebemos que a nossa memória tem um fator preponderante no que nós somos, uma influência nas nossas relações e uma influência na nossa maneira de pensar. As memórias nos fazem e nos impulsionam a certos condicionamentos. Você deve se lembrar do apóstolo Paulo, quando escrevendo a carta aos Romanos, Paulo vai evidenciar algo muito sério. Romanos capítulo de número 7, versículo 19, Paulo diz: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. A influência das memórias na construção do que nós somos determina as nossas ações no presente. Para isso, nós devemos tomar um cuidado e, com isso, nós devemos ter um cuidado todo especial. As nossas memórias, já dizia Freud, são a série de construções do que nós somos hoje. O que você é hoje e a maneira como você reage está diretamente relacionado à maneira como você pensa, que é oriundo das suas memórias. A nossa mente, ela é composta, já dizia Freud, de duas etapas, o inconsciente e o consciente. No inconsciente estão as informações adquiridas ao longo de toda a nossa vida. No nosso inconsciente estão as marcas do passado, as dores não curadas, os traumas estão totalmente reservados e guardados nessa parte da nossa memória chamada de inconsciente. Só que essas memórias, em meio a situações do dia a dia e situações complicadas, elas aguçam reações em nós e reações inesperadas. Muitas vezes a gente se arrepende de palavras que dizemos, mas elas já saíram. Muitas vezes nós nos arrependemos de ações que tomamos, que gostaríamos de não tomar, mas elas vieram de maneira tão abrupta que nós não conseguimos controlar ou até mesmo não percebemos no ato da expressão. Isso tudo tem a ver com as nossas memórias, com a construção do que nós somos ao longo da nossa vida. E sobre isso a Bíblia trata de uma maneira muito especial e com uma especificidade de aplicação. É exatamente por isso que Paulo vai dizer que a ceia que é comemorada, que é tomada em nome do Senhor, vai nos trazer uma nova memória e uma nova condição de pensamentos. A coisa é tão séria que o apóstolo Paulo chegou a fazer essa declaração em Romanos capítulo 7, versículo 19. O bem que eu não quero, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, volta e meia eu estou fazendo. O que é isso? São as reações condicionadas de memórias antigas que vêm à tona de maneira não controlada. Com isso, é interessante frisar que nós devemos entender a partir da própria psicanálise
que existe uma forma de curar estas memórias. Qual é a forma de curar as memórias? Trazendo novas memórias à nossa mente, nos munindo e nos enchendo de novas informações e informações positivas. Só existe uma forma de quebrar com a sequência dos condicionamentos. É fazendo exatamente o que o profeta Jeremias declara nas suas lamentações no capítulo 3 e o versículo 21, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O que o profeta está dizendo? O profeta está dizendo: eu vou encher as minhas memórias de boas expectativas inerentes às promessas de Deus. Eu vou me encher da expectativa de que a misericórdia do Senhor sempre se renovará em detrimento dos desertos, em detrimento das reações não pensadas que esboço em meio à caminhada da fé. Então nós aprendemos com o apóstolo Paulo de que nós devemos fazer em memória do Senhor atos que constantemente mantenham acesa a nossa esperança. O próprio Freud disse que existe uma forma de curar as memórias negativas do passado, propondo um ideal de futuro, que ele vai chamar de quadro dos sonhos. E eu percebo o quadro dos sonhos. A Bíblia é tão maravilhosa que a Bíblia narra um quadro dos sonhos deixado por Jesus. Não é à toa que em João 14, Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Comece a construir um quadro de memórias, um quadro de esperança, um quadro de expectativas boas diante dos seus olhos. Encha a sua mente com a palavra de Deus, com as esperanças e as promessas inerentes da palavra a respeito de você. E você vai começar a bloquear as memórias negativas, as reações condicionadas, as palavras não controladas. Observe que nada na Bíblia Sagrada está solto. Observe que Jesus cria um mapa dos sonhos para que eu e você projetemos a nossa esperança. Fica o conselho do profeta, fica o mapa dos sonhos de João 14 para nós, fica a ideia de que nós devemos sempre estar trazendo consciências, trazendo memórias, nos enchendo de boas informações, para que possamos estar tendo as expectativas certas, as reações certas e a postura de um autêntico cristão diante de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por ficar conosco em mais uma reflexão. Se você gostou, deixe lá o seu like e compartilhe com seus amigos, porque a partir de agora estaremos fazendo uma sequência de devocionais com o intuito de edificar a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.